Olá, boa tarde. Seja bem-vindo ao canal. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se, ative o sininho, que é para você receber as notificações de cada vídeo novo postado aqui no canal. Esse é o canal Marluce Brasil, onde eu faço interpretações de texto de músicas pedidas pelos assinantes do canal, e também faço interpretações e explicações da síntese da doutrina espírita. Respondo alguns questionamentos dos seguidores que me pedem sobre temas polêmicos, do meu parecer, o meu, né, pessoal, o meu parecer a respeito dos temas, e também apresento músicas, canções, onde eu interpreto, e também interpretações de texto dos amigos e meus textos também. Então, seja bem-vindo ao canal. Apresentado meu canal para você, vamos à interpretação de texto de hoje. Essa interpretação foi me pedido por Marês. Na realidade, já tem quase um mês que o Marês me fez esse pedido. E talvez o vídeo hoje seja um pouco mais longo, porque é uma interpretação que requer da gente um tempo maior. É uma ópera que o Altair Veloso, um artista fenomenal, encena, escreveu e encena também, é uma ópera que conta a história de um preto velho. O Altair, ele tem toda uma história, um enredo de vida envolto com a religiosidade afro-brasileira. E é de uma pureza, é de uma beleza tão grande, infinita, eu diria, que emociona. Eu vou colocar aqui na aba Mostrar Mais a letra da defesa de Alabê, que ele declama, né, essa defesa do Alabê. Mas eu aconselho vocês a procurarem no YouTube, tem muitos vídeos, inclusive tem até o DVD completo a respeito da ópera, que é o Alabê. Gente, é maravilhoso, é lindo. Eu baixei no meu computador, assisto sempre, e toda vez que eu assisto, eu desidrato de tanto chorar. Fico com a minha pele arrepiada, fico com a minha alma embriagada. É lindo, é lindo, é lindo. Eu aconselho vocês a assistirem. Aconselho aos empresários do meu país que patrocinem, né, essa obra, para que essa obra corra o Brasil inteiro, mostrando para as pessoas como as religiões afro-brasileiras são lindas, como são carregadas de emotividade, de fluidez, de aconchego, de acolhimento. É muito emocionante. Eu aconselho todos vocês a assistirem. Eu tenho poucos sonhos na minha vida, porque eu já estou com 65 anos. Estou lutando contra um câncer também, então não tenho assim tantas expectativas. Costumo dizer que já vivi mais da metade da minha vida, porque eu não vou viver 120, né? Todos nós sabemos. Mas deixa eu até falar isso para vocês, eu tinha dois grandes sonhos na minha vida. O primeiro deles é andar de bicicleta, porque até hoje eu não sei. O segundo é conhecer Portugal, que a minha alma é europeia. E terceiro é assistir ao vivo e a cores essa ópera, essa obra de arte. Bom, fica a dica para quem quiser me presentear. Vamos lá?
Eu vou fazer questão de fazer, sem ler toda a defesa, mas parte por parte, conversando com vocês a respeito. A defesa do Alabês diz o seguinte: é um preto velho que chega e ele é, de uma certa forma, repudiado pelos brancos e desrespeitado, né? E ele vira em defesa própria e ele diz o seguinte: já que você deu licença para esse nego falar, não duvide da cabeça que tem coroa ou cocar. Então, deram licença para ele, deram a palavra para ele tinha direito à palavra. Então ele disse: olha, já que você me deu licença para falar, não duvide do que eu sou capaz de fazer, do que eu sou capaz de falar. Principalmente porque eu tenho na minha cabeça, né, uma coroa, que é um rei, ou um cocar, que é a coroa do rei na religião indígena e afro-brasileira. Então, eu tenho condições de falar. Não duvide de mim. E aí ele continua: nenhuma auréola resiste ao tempo sem se apagar. Quer dizer, não existe santo para sempre, né? Se não tiver a serviço de Deus ou de um orixá. Orixá, para quem não sabe, são os deuses da religião afro-brasileira. Então, Xangô é um orixá, Iansã é um orixá, Iemanjá é um orixá, são deuses, né? Considerados deuses dentro da religião afro-brasileira. Então, ele diz o seguinte: eu vou falar, porque você me deu licença para falar. Agora, eu vou falar tudo que tenho para falar e você não duvide, porque eu tenho na minha cabeça o cocar, né? E o meu cocar, ele não tem prazo de validade porque eu estou a serviço de Deus, ou então eu estou a serviço dos orixás. Então ele diz, quer dizer, ninguém vai ser rei sempre se não estiver a serviço de Deus. Olha só, já a primeira estrofe já começa desse jeito. A segunda estrofe: preto velho vem de longe, minha crença tem estrada. Ele, o preto velho, veio de longe, lá da África, e ele afirma: minha crença tem estrada. Quer dizer, estrada é um lugar por onde várias pessoas passam. Não é só ele que passou, né? Então, essa estrada leva a algum caminho. Então, a crença dele não é só dele, é de várias pessoas. E conduzem essas pessoas a esse caminho. Moço, exige o respeito. A sua voz é mal criada. Olha que coisa. Que chamada de atenção. Moço, eu exijo respeito. A sua voz é mal criada, quer dizer, o jeito como você fala comigo mostra que você não teve educação. A sua criação não foi boa. Isso significa mal criada. Não seja tão leviano. Respeite a minha Aruanda. Quer dizer, não seja bruto, não seja vulgar, não seja leviano. Respeite a minha Aruanda. Aruanda é o local onde, assim, no mundo espiritual, é um local que abriga diferentes correntes religiosas. Então, vamos supor assim, o espiritismo kardecista tem uma Aruanda, o espiritismo, o catolicismo tem outra Aruanda. Então, a Aruanda só é a faixa vibracional das religiões na espiritualidade. Então, respeite, não seja leviano, respeite a minha faixa vibracional, respeite a minha Aruanda. Tem quase 5.000 anos de existência a minha banda. Quer dizer, tem 5.000 anos a religião dele. A religião dele não tem 2.000. Nós sabemos, por exemplo, no cristianismo tem 2020, né? Na minha opinião, tem 2053, né? Porque
Cristo viveu 33 anos e a religião só foi reconhecida como cristianismo depois que Cristo morreu. Eu acho que desde que Cristo estava no ventre de Maria já começou o cristianismo. Então, 2020 mais 33 anos dá 2053. Mas essa é a minha opinião, não sei se você concorda comigo. Então, mas a religião dele tem mais de 5.000 anos, então veio antes da religião do cristianismo. Então você tem que respeitar os mais velhos, sim. Não ter a sua como única certa e querer crucificar quem não reza a mesma cartilha que você. Você tem que aprender a respeitar as religiões, né? Eu achei fantástico isso. E ele continua. Às vezes, corações que creem em Deus são mais duros que os ateus. Como a gente tem visto isso, né? O ateu, ele não é à toa, ele é ateu, ele não acredita numa divindade, ele acredita numa força energética cósmica, da qual ele faz parte. Então ele acredita em si, ele não acredita num ser espiritual. Mas o ateu, eu tenho amigos ateus que são verdadeiras doçuras, são ternuras encarnadas. E tem tanta gente que acredita em Deus, que diz que sou temente a Deus e acredita em Deus e fala em Deus, mas são pessoas amargas, são pessoas rudes, são pessoas grosseiras, são pessoas carregadas de ódio. A gente está vendo tanto isso hoje, né, no nosso país. E ele diz, então, às vezes, corações que creem em Deus são mais duros que os ateus. Jogam pedras sobre as catedrais. Quantos templos nós temos visto, templos de Umbanda principalmente, da religião afro-brasileira, a gente tem visto noticiário de que são depredadas por pessoas que entram lá, que acham que aquela religião, porque não é da deles, eles têm o direito de quebrar altares, quebrar santos, rasgar tudo, acabar com tudo. Então ele diz, e ainda falam que fazem isso em nome de Deus, como se Deus realmente tivesse mandado eles fazerem isso, né? Então ele diz, tem pessoas que jogam pedras sobre as catedrais. Dos meus deuses iorubás, que significa Iorubá. Iorubá significa, é a mesma coisa que Nagô. É uma etnia africana que também é conhecida como etnia Nagô. Tá? Então, tem esses corações que falam em nome de Deus, que andam apedrejando as catedrais, que andam acabando com as catedrais, eles jogando pedra, depredando, essas pessoas são mais duras que os ateus. Né? Tem menos Deus no coração que os ateus, eu acho, particularmente. Não sabe, ele continua, não sabem que a nossa terra é uma casa na aldeia. Então, na aldeia, né, a aldeia que é o universo, a nossa terra, a nossa mãe terra, é uma casa dentro dessa aldeia, que é o universo. Né? Então, é uma casa em que nós moramos. Então, você não pode agir como se a terra fosse o universo. É o seu universo, mas não é o universo total. Né? Religiões na terra são archotes que clareia. O que é archote? Archotes são partes de templos em que é reservado. É a parte mais reservada do templo. Isso veio lá do Egito. Por exemplo, o archote na Igreja Católica, a gente pode colocar, é a parte de guarda-hóstia, é a parte do confessionário, são archotes da fé. São aqueles lugares em que se guardam. No espiritismo kardecista, o archote é a câmara de passes, por exemplo. Na sua casa, você pode ter um archote da sua fé. É onde você monta um altarzinho, coloca seus livros, seu evangelho, a sua Bíblia, seus santinhos, o seu terço, e ali você acende uma vela, faz a sua oração, aquilo ali é o seu archote. Então, ele diz que as religiões na Terra são archotes que clareia. Então, a religião, o papel da religião na Terra é um lugar sagrado
que clareia a humanidade, que educa o ser humano a ser fraterno. Então, deve ser respeitada, mas ele coloca religiões. Ele não fala a religião dele, ele fala religiões. Essa nossa terra é uma casa na aldeia, ele repete, né? A terra é só uma casa no universo, na aldeia, né, do universo. Religiões na terra são archotes que clareia, ele repete 2 vezes isso, pensa bem. A sua religião não é a única certa, né? Se a religião ensina a amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, ela pode ter o complemento filosófico que tiver. Se ela tem essa linha, que é o que a gente chama de leito do rio, entendeu? Se o leito da religião for esse, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, ela é a religião certa. Independe se é protestante, se é católica, se é espírita, se é umbandista, se é candomblé, independe. Se você é uma pessoa que respeita o seu próximo, que você ama o seu próximo como você se ama, se você acredita em Deus e você ama a Deus sobre todas as coisas, pronto, você está na religião certa. Não significa que os outros tenham que aceitar a sua. A religião é uma religação com Deus, do homem com Deus. Cada uma tem o seu. A gente vai num lugar, por exemplo, se eu for no supermercado agora, quantas ruas me levam ao supermercado? Esse é o papel da religião. Deus é o supermercado, tá? Estão acompanhando meu raciocínio? Deus é o supermercado. As religiões são as ruas que dão acesso ao supermercado. Cada um, você vai pela rua que você quiser. Se é mais longa, se é mais curta, se é asfaltada, se é cheia de pedra, se é esburacada, não interessa. Você escolhe a rua que você quer seguir para chegar até o supermercado, não é? Então você escolhe a religião que você quer para chegar a Deus. Eu penso assim. Continuando. Num canto da casa, quem com fervor procura ajuda, tem um archote de Buda. Olha, ele cita Buda, né? Ele diz: quem na sua casa faz o seu altarzinho, seu archote, e ali se dedica a orar, a buscar Deus, tem um archote de Buda, porque Buda fazia isso onde ele estivesse. Buda não tinha um lugar próprio para meditar e para orar. Ele fazia isso onde ele estivesse, até na multidão. Ele fechava os olhos e concentrava e pronto. Até a meditação, né, é uma prática budista, que eu acho linda. Inclusive faço, apesar de não ser budista, mas sou simpatizante da doutrina. Então, quem num canto da sua casa, quem tem e procura ajuda e faz isso, tem o archote de Buda para iluminar a sua fé. Então você usa isso para iluminar a sua fé, né? Lá onde a terra pouco verdeia, quer dizer, lá onde a terra pouco verdeia, lá no Egito, porque não tem verde, né? Lá no deserto, então lá onde a terra pouco verdeia, para não se perder na areia, quer dizer, para não se perder naquele monte de areia de deserto, né? Tem que ter lá na candeia. O que é candeia? Candeia é uma lâmpada com azeite. É uma árvore também, e tem várias, né? Tem Nossa Senhora da Candeia, é uma cidade, tem Candeia cidade. Então tem um monte de coisa. Mas aqui o que ele está falando? Ele está falando que você tem que ter a candeia, a luminosidade, essa vela que te leva, que te guia lá, se você estiver no deserto, né? Essa vela que te guia. E a chama de Maomé. Qual que é a chama de Maomé? Tem que ter a chama da fé de Maomé. A fé. É isso que ele fala. Olha, gente, é lindo. É muito lindo. Vocês têm que assistir.
Assistam, clica aí e assiste. Vocês vão ficar embevecidos. Eu fico emocionada. Eu fico emocionada. Se você gostou, dê o seu like. Se você não gostou, dê o seu dislike. Tá? Compartilhe, deixe o seu comentário. O que você acha? Você concorda comigo? Não concorda? Por quê? Coloque o seu pensamento, a sua forma de pensar. Ok? Muito obrigada pela sua sintonia aqui com a gente e até o próximo vídeo.